Um dos meus maiores medos antes de escolher ter filhos era se eles se tornariam boas pessoas. Vejam bem, as pessoas dão o seu melhor como pais, mas as crianças acabam sempre por fazer o que querem. Essa ideia foi sempre uma grande fonte de ansiedade para mim. Tenho 2 filhos, e enquanto cresciam, fiz o meu melhor para os criar bem, juntamente com a minha mulher. Tenho uma rapariga e um rapaz, e ambos são agora adultos. A razão pela qual digo isto é porque estou tão feliz pelas crianças que criei. Elas têm a bússola moral certa, e isso deixa-me mais feliz do que qualquer outra coisa. Vou explicar por que estou a dizer tudo isto, mas precisava de desabafar esta parte. Ser pai pode ser tão recompensador quando se faz bem. Tenho 51 anos e estou casado com a Shirley, que tem 50, há 25 anos. Para manter anônima, direi que o nome da minha filha é Ana. Ela tem 24 anos. O meu filho está na universidade num estado longínquo, mas a Ana já terminou os estudos e voltou para o nosso estado. Ela vem visitar-nos de vez em quando, mas não com muita frequência. Fico sempre feliz em vê-la. Ela é uma pessoa alegre e sempre tivemos uma relação muito boa, mesmo durante a sua adolescência, quando a relação dela com a mãe era bastante tensa. Elas costumavam discutir constantemente nessa altura e estou feliz por isso acontecer muito menos agora. Conheço a minha filha muito bem, e na segunda e penúltima vez que ela veio à nossa casa, notei que o seu humor estava muito estranho. Ela estava a ser cortante com a Shirley e isso estava a lembrar-me os velhos tempos. Teria assumido que ela estava apenas de mau humor, mas a questão é que ela parecia normal comigo. Elas discutiram antes da Ana sair e eu tive de ser eu a acalmá-las e separá-las. Acompanhei a Ana até ao carro e fiquei surpreendido quando ela me abraçou e começou a chorar. Perguntei se estava a acontecer algo na vida dela com que não tivesse com quem falar, mas ela disse que não tinha nada a ver com ela. Disse-me que sentia muito e assumi que ela estava de alguma forma a falar da Shirley. A minha resposta foi que a mãe nem sempre era tão combativa e que não era grande coisa. Ela não disse mais nada, então não consegui perceber o que se passava naquele momento. Apenas disse a Ana que podia falar comigo se algo se passasse e ela disse-me que o faria. Lembro-me de ter ficado muito preocupado com ela e exprimi isso a Shirley. Depois da discussão, a Shirley não se importou. Chamou a Ana uma mimada e disse que não queria saber pelo que ela estava a passar se sentia que a mãe era a pessoa em quem descarregar. Realmente fez-me lembrar aqueles anos de adolescência. Eu sempre tive de ser o pacificador. Acreditem em mim quando digo que não sinto saudades daqueles tempos. Era muito difícil para minha cabeça ter de ser diplomático, resolver as coisas, mas não tomar partido. Acho que nem passou uma semana quando a Ana voltou novamente, o que foi muito mais cedo do que o habitual. Pensei que ela talvez quisesse falar sobre algo que estava a passar, mas ela nunca tentou falar comigo em privado. Notei que ela ainda tinha uma atitude para com a Shirley. Conhecendo a minha filha desde o momento em que nasceu, sabia que ela cerrava o punho quando tentava conter as emoções ao falar com alguém. Vi que ela fazia isso ao falar com a mãe. Se tivesse tido a oportunidade, teria dito para irmos falar a sós, mas as coisas explodiram antes disso. A Shirley fez um comentário insensível sobre a Ana estar solteira. A última relação dela foi perfeita, mas terminaram por causa da distância, e eu sei que ela ainda é muito sensível em relação a isso. Esse foi o gatilho. E a Ana basicamente deixou sair tudo o que tinha estado a conter até aquele ponto. Fiquei surpreendido por ter a ver comigo e com a Shirley, e não com qualquer coisa sobre ela. Prefiro estar solteira do que fingir que estou apaixonada pelo meu marido como tu fazes. Fiquei tão chocado quando ela disse isso porque parecia um ataque. O meu primeiro instinto foi reagir e dizer-lhe para não dizer coisas daquelas. Mas depois, quando realmente pensei sobre o assunto, soube que tinha de haver algo que eu não sabia. A Shirley estava tão confusa como eu com tudo aquilo. Provavelmente porque acreditava que não havia forma de a Ana poder saber o que ela andava a fazer. A Ana estava tão zangada. Podia vê-la ficar mais furiosa enquanto ali estava e as lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Foi então que ela soltou que uma amiga dela do secundário tinha visto a Shirley com um outro homem numa praia. Eu não acreditei à primeira. Fiquei a olhar para a Ana e para a Shirley, tentando entender o que se passava.
O primeiro momento em que percebi que havia um problema foi quando vi o rosto da Shirley empalidecer quando a Ana disse aquilo. Perguntei o que se passava porque estava tão confuso e a Ana começou a explicar. Mas a Shirley levantou-se e começou a gritar por cima dela. Sua inútil. Sempre me odiaste e eu só fiz o meu melhor por ti. Agora estás a inventar mentiras. E continuou nesse tom, uma vez após outra. Era difícil de assistir e parecia que as coisas iam tornar-se físicas. Tive de me colocar entre as duas e tentar dizer-lhes para se acalmarem, mas elas não me ouviam. Foi realmente difícil. A Ana também gritava, desafiando a mãe a negar totalmente, mas acho que nenhuma das duas estava realmente a ouvir o que a outra dizia. Tive de as separar fisicamente porque realmente parecia que um empurrão ou um murro iam ser dados a qualquer segundo. Tive de levar a Ana para fora de casa, mas a Shirley seguiu-me e continuou a gritar com ela. O escândalo que ela estava a fazer nem era a minha maior preocupação. Eventualmente, consegui que a Ana saísse de casa e entrasse no carro, e disse-lhe para sair dali imediatamente, o que ela fez. Perguntei a Shirley do que a filha dela tinha estado a falar quando voltei para dentro de casa, mas ela afirmou que ela era uma mentirosa. Disse que a Ana sempre descarregou as suas mudanças de humor e depressões nela, e que não era nada de novo. Disse que me tinha mencionado isso durante anos e que eu sempre fiquei parado sem fazer nada porque a Ana era minha favorita. Disse-lhe que amava a Ana e que não tinha favoritos, que era assim que devia ser. Ela só respondeu dizendo que eu acreditava em quem quisesse, mas que ela nunca tinha ido a uma praia com ninguém. Percebi que não ia conseguir acreditar no que a minha mulher tinha para me dizer. Não é que eu a achasse mentirosa, mas em tudo que tem a ver com a Ana, é como se ela se transformasse numa pessoa completamente diferente. Age como se não fosse uma mulher de 50 anos e começa a agir como uma adolescente. É um comportamento desconcertante. No dia seguinte foi um dia de semana, então combinei encontrar-me com a Ana em algum lugar depois do trabalho para podermos falar sobre as coisas. Quando chegou a hora, ela pediu-me desculpa por se ter comportado daquela maneira, o que é mais uma razão pela qual sinto que ganhei com os meus filhos, especialmente com a minha filha. A maioria das pessoas não sentiria necessidade de pedir desculpa pelo seu comportamento. Ela costumava ter muitos amigos em casa quando era mais nova e a mãe ia buscá-la à escola na maioria das vezes. Então a Shirley era um rosto conhecido entre os amigos dela. Mesmo que já tivessem passado alguns anos desde que a maioria a tinha visto, não era como se não a reconhecessem se a vissem. O que aconteceu foi que uma das amigas dela viu a Shirley na praia a algumas cidades de distância. Ela não interagiu porque viu-a com outro homem e estavam claramente numa situação romântica. Estavam a tocar-se muito e a passar protetor solar um no outro. As amigas dela também me conheciam, então sabiam que o homem era outra pessoa. A amiga foi inteligente o suficiente para saber que não podia cumprimentar a Shirley naquelas condições, mas tirou fotografias. A Ana disse-me que queria mostrar-me as fotografias, mas quando as coisas ficaram confusas, não teve oportunidade, e eu entendi. A pessoa tinha um telemóvel muito bom porque conseguia ver que era claramente a Shirley debaixo de um chapéu de sol com um homem que eu não conhecia. Uma das fotografias tinha-os a tocarem-se. Nem mesmo a Shirley negaria que era ela na foto, e como já tinha dito que nunca tinha ido a uma praia, eu sabia que ela estava a mentir. Ocorreu-me no meio da conversa que a Ana tinha estado a guardar esta informação. Ela admitiu que sim e mais uma vez disse que sentia muito. Disse-lhe que estava tudo bem. Fazia sentido porque havia algo a atormentá-la. Ela estava a lutar contra a vontade de falar sobre o assunto. Disse que estava zangada com a mãe por ter feito aquilo, mas não queria destruir o nosso casamento e por isso continuou a conter-se. Assegurei-lhe que ela fez a coisa certa. Criei os meus filhos para fazerem sempre a coisa certa, por mais difícil que fosse. Entendo porque ela lutou e está tudo bem porque ela contou-me no final. Se estiveste casado durante 25 anos, prometo que uma semana ou duas a mais com uma parceira infiel não te vão matar. Fiz com que ela me enviasse as fotografias e dei-lhe um abraço depois disso. Estou tão feliz por ela ter uma bússola moral para garantir que tomou a decisão certa. Mesmo que tenha estado casado com a Shirley há tanto tempo, não significa que a infidelidade seja o tipo de coisa que vou deixar passar. Nunca.
Tenho um amigo que é advogado de divórcio e logo depois de sair, encontrei-me com ele e contei-lhe toda a situação. A parte triste é que ele disse-me que ela provavelmente vai atingir-me fortemente quando se tratar de pensão de alimentos e que não há muito que eu possa fazer para o impedir. Não vou deixar que coisas materiais me forcem a ficar num mau casamento. Paguei pelos seus serviços e assim que isso foi feito, dirigi-me para casa. Sabia que ia confrontá-la imediatamente. Senti-me tão furioso, não só pela forma como ela tinha mentido na minha cara, mas por como tentou pintar a nossa filha como mentirosa para cobrir os seus rastos. Foi um comportamento muito desprezível para ela exibir. Quando cheguei à casa, ela já tinha voltado do trabalho e perguntou-me onde eu tinha estado, já que chegava cerca de 2 horas atrasado. Eu tinha feito 2 paragens depois do trabalho, afinal. Disse-lhe que tinha ido falar com a Ana, e a cara dela mudou imediatamente. Exponha-lhe tudo, para que ela soubesse que eu sabia. O seu primeiro instinto foi negar, o que eu entendi, especialmente porque ela já tinha negado anteriormente. Ela tinha de apostar tudo. Mostrei-lhe as fotografias e percebi que ela estava à procura de um ângulo para tomar, mas acabou por dizer que não era ela. Sabia que ela estava a mentir porque se alguém dissesse que viu uma fotografia minha em frente à Torre Eiffel, conseguiria ver a confusão no meu rosto no momento em que visse a foto. Isso não aconteceu com ela, então eu sabia que não era uma situação de sósia. Ela manteve que não era ela, mas isso não importava para mim. Disse-lhe que íamos divorciar-nos porque não acreditava nela. Ela disse que eu estava a exagerar. Disse que não era ela. Perguntou se eu ia acreditar na Ana em vez dela e continuou a tentar salvar-se, mas eu não ia mudar a minha posição naquele ponto. Ela recebeu os papéis do divórcio no trabalho, o que não gostou, e fez-me saber tudo sobre isso quando chegou a casa. Sabia que não haveria qualquer hipótese de a tirar de casa antes dos tribunais decidirem. Por isso, temos estado os dois em casa desde aquele momento. É difícil, mas compramos a casa no ano em que nos casamos, e eu vou lutar por ela. É só a mim? Se alguém te mostrar uma fotografia de alguém que se parece mesmo contigo a fazer algo que não fazes, a tua primeira reação não seria expressar surpresa por um estranho se parecer tanto contigo? Ela não fez isso uma única vez. Além disso, as suas desculpas têm mudado constantemente. O divórcio vai acontecer. E mesmo que saiba que a duração do nosso casamento significa que as hipóteses de eu sair por cima são praticamente impossíveis, ainda vou cruzar os dedos. Sempre fui otimista, então vou manter o meu otimismo nesta situação também. A Shirley, a minha agora ex-mulher, foi à casa da Ana para confrontar. Eu não sabia de nada e quando soube, já tinha terminado. Isto foi antes do processo de divórcio ter começado. Assim que a Ana abriu a porta, a Shirley invadiu a casa e começaram uma discussão aos gritos. A minha filha disse que ficou tão assustada porque nunca tinha visto a mãe tão zangada. E o facto de serem só as duas piorou a situação. Aparentemente, a Shirley chamou-lhe vários nomes que uma mãe nunca deve chamar a uma filha, incluindo bruxa. Parece que a Shirley admitiu o caso, não diretamente, mas algures na discussão ela perguntou a Ana qual era o problema se ela tivesse um caso. Perguntou-lhe se ela sabia alguma coisa do contexto antes de se meter no nosso casamento. Ela saiu quando a Ana começou a ligar para a polícia e estou feliz por ninguém ter sido magoado. Mas realmente me deixou furioso ouvir como ela se comportou e fiz questão de informar a Shirley assim que ela chegou à casa. Fiquei profundamente desapontado porque naquele ponto ela nem sequer agia como se a Ana fosse sua filha. Foi muito difícil para mim entender. Ela não tinha muito a dizer quando a confrontei com tudo isso. Então não me preocupei mais em falar sobre o assunto. Quando chegou a altura de começarem os procedimentos de divórcio, sabia desde o início que não havia hipótese de chegarmos a acordo. Eu não queria a dor de cabeça de um divórcio longo, mas ela queria espremer-me por tudo. Por isso, tivemos de ir a tribunal. Vou saltar as partes chatas, mas no final, fiquei com a casa. Provavelmente por causa da minha insistência. Não a quero só pelas memórias e pelo dinheiro que investi nela, mas porque quero deixá-la aos meus filhos. E com a forma como a Shirley age com a Ana, não posso confiar nela para fazer o mesmo. Infelizmente para mim,
como estamos casados há tanto tempo, parece que posso acabar por pagar pensão de alimentos a Shirley pelo resto da vida, uma noção que me faz querer enlouquecer. Ela trabalha e tem uma vida muito boa, mas como eu ganho muito mais do que ela, de repente tenho de começar a enviar-lhe dinheiro pelo resto da vida dela, mesmo num ponto em que não quero nada com ela. É de doidos. Ela pode estar a namorar outro homem e ainda estar a receber pensão de alimentos de mim. Esta pode ser a primeira vez que uma pessoa espera que a sua ex horrorosa se case feliz novamente, porque isso vai libertar-me da minha obrigação de pensão. Ela está a receber uma grande quantia, a renunciar à sua parte da casa, mais uma parte das nossas poupanças. Ela pôde trair-me e ainda assim receber um grande pagamento. Do que é que ela tem para se queixar se as coisas vão terminar assim tão bem? É provavelmente por isso que nunca a vi chorar uma única vez durante tudo isto. Nem sequer consegui que ela me dissesse por que o fez porque ela ainda mantém que não era ela. Provavelmente porque isso a ajuda a ser a vítima. É incrível para mim. Vou seguir em frente com a minha vida porque é a única escolha que tenho. Dói, mas não há realmente sentido em eu chorar e ficar triste com isso. Tudo continua. Tive 25 anos do que pensava ser um bom casamento. E talvez a minha ignorância naquela época seja o que o faça valer a pena. Eis outra atualização sobre a história da minha ex-mulher, Shirley. Realmente não achava que ia ter mais nada a dizer sobre ela, mas não se pode prever o rumo que as coisas tomam. Eu e a Ana cortamos completamente o contato com ela. Os cheques da pensão de alimentos chegam como devem chegar, mas além disso, não tenho contato nenhum com ela. Não disse a Ana para cortar relações, mas ela escolheu fazê-lo por iniciativa própria. Claro, o meu filho ouviu falar da situação e não quer tomar partido, o que me deixa feliz. Pode soar estranho, mas não quero que os meus filhos odeiem a mãe deles simplesmente por minha causa. Se o fizerem, tem de ser pelas suas próprias razões, não por lealdade a mim. Acho que a questão foi que a Shirley começou a sentir-se sozinha, o que não é surpreendente quando duas pessoas que costumavam falar consigo quase diariamente desaparecem. Ela contactou-me e disse que queria saber se podíamos conversar. Vi a mensagem e deixei-a por ler, mas ela ligou e quando atendi, ela disse a mesma coisa. Disse-lhe que não. A Ana ligou-me alguns dias depois a dizer que a Shirley tinha contactado dizendo que queria fazer as pazes. Ela também disse que não, o que me deixou feliz. Cerca de uma semana depois, ela enviou-me uma fotografia a dizer que tinha feito uma tatuagem. Antes disso, não tinha nenhuma. Parecia alguém a passar por uma crise de meia-idade. Não enviei resposta. Um dia depois, perguntou novamente se eu queria encontrar-me. Disse-lhe que não. Cerca de 2 noites depois, recebi uma mensagem muito longa e mal escrita dela falar sobre o quanto sentia muito. Ela admitiu o caso na mensagem, mas disse que não significou nada. Alegou que estava tão sozinha e que tinha saudades minhas. Queria contar-me sobre as coisas que estavam a acontecer na vida dela, mas eu não queria ouvir e isso estava a destruí-la. Tentou reparar a relação com a Ana, mas ela também não queria falar com ela. E reconheceu que tinha realmente estragado tudo quando foi à casa da Ana. Disse que sentia que estava a enlouquecer. Nunca respondi a essa mensagem. Não havia nada que eu quisesse dizer sobre isso, para ser honesto. Tirei uma captura de ecrã por causa da sua admissão de culpa, mas além disso, precisava que ela lidasse com o que as suas ações lhe trouxeram. Fiz a coisa certa como marido e até como pai, mas não posso dizer o mesmo dela. A sua filha não estava a portar-se mal. Ela carregava um segredo que nunca devia ter sido dela, tentando protegê-lo das consequências das escolhas da mãe. Enquanto isso, a resposta da Shirley foi gritar, desviar as culpas e chamar nomes à sua própria filha, nomes dos quais nenhum pai ou mãe consegue voltar atrás. Isso por si só diz tudo sobre quem realmente tem uma bússola moral aqui. Depois a tatuagem, as mensagens a altas horas da noite, a confissão de tenho saudades tuas. Tudo isso parece menos remorso e mais pânico. As consequências finalmente apareceram e não foram embora. O que realmente importa é isto. Não foi você que perdeu a sua família, foi ela. O que teria feito nesta situação?